meus queridos alunos, com uma alegria encontro vocês mais uma vez. Hoje nós vamos tratar do liberalismo e do neoliberalismo, porém na aula de hoje nós vamos ver o que é o liberalismo, as características, o antigo regime, a queda desse antigo regime e o contrato do Locke e a proposta liberal que inicia então com esse importante filósofo inglês. Então tá aí. O conceito de liberalismo, gente, nós podemos dizer que é uma corrente política, econômica e social que prevê em limitada tese, em resumo, a limitação do poder do Estado, o Estado que não pode intervir na economia, a liberdade dos indivíduos, a ampliação dessa livre iniciativa, a constância do direito e da liberdade do direito à propriedade, o livre comércio. O liberalismo, então, ele surgiu nos séculos 17 e 18, e a partir desses ideais iluministas, a começar do Locke, que vai ser o pai aí do iluminismo e, consequentemente, o pai do liberalismo político. O iluminismo, nós sabemos que se opôs ao Estado absolutista, e é exatamente aí que entra o conceito do antigo regime, a queda desse antigo regime que vai resultar na proposta liberal. As origens, então, do liberalismo, olha, a vontade de limitar o poder de intervenção do Estado, ela surge na Inglaterra no século XVII, é fortemente influenciada aí pelo iluminismo, e, consequentemente, por alguns desses filósofos iluministas, entre eles o John Locke. Também nós vamos ter uma contribuição importante do liberalismo econômico do Adam Smith. A liberdade, então, da razão, pregada dentro do movimento iluminista, ela se desdobrou nessa liberdade política e econômica defendida pelos liberais, como John Locke, Montesquieu, Voltaire, o Constant. E foram alguns, então, desses teóricos, olha, como diz aqui o nosso slide, do liberalismo. Esses foram os mais influentes. É lógico, nós podemos citar aqui outros, entre eles o próprio Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. Então, o liberalismo político cunhado por Locke, construído por Locke, negou a relação entre o poder dos monarcas e o divino. Ele propôs, então, uma relação de contrato, que mais ali na frente nós vamos terminar essa aula falando do contrato do John Locke, E defendia, então, a noção de liberdade, a possibilidade de resistência de poder por parte do povo, o direito de propriedade, que era sempre uma grande defesa do iluminismo e, consequentemente, de todos os iluministas. Os ideais liberais, então, se transformaram, olha, bem frisado em vermelho aqui no slide, ideologia política cunhada e difundida pela burguesia liberal. Então, a burguesia liberal, interessada em propor essa certa autonomia de ação, esse liberalismo para que a livre iniciativa também pudesse agir, e ela vai pregar então uma redução do papel do Estado e uma ampliação da propriedade privada e o próprio mecanismo político-administrativo perpetrado através de práticas individualistas, de práticas econômicas, em que a própria burguesia, o próprio capital individual privado, era que fomentaria então o desenvolvimento econômico e político, tá certo? Com uma pequena então intervenção do Estado, praticamente nula essa intervenção do Estado. O liberalismo então se tornou uma força política predominante no Ocidente, principalmente até a Primeira Guerra Mundial, quando aí vai sofrer alguns desgastes. Nós vamos ter o surgimento de outros modelos que nós vamos estudar no próximo capítulo, tá? O Estado mínimo, então, olha, características, O Estado mínimo, a garantia, então, de que esse Estado não tem que garantir todos os benefícios, esse Estado não tem que ser pai ou mãe de todos, esse Estado não tem que garantir política de saúde, de educação, de moradia, de segurança. Isso é o Estado mínimo, O Estado que não tem que garantir programas sociais típicos do que pregava e prega o Estado de bem-estar social, que é aquele que o Estado garante, o mínimo possível para que as pessoas vivam com dignidade, o mínimo para que as pessoas não sejam desrespeitadas nos seus direitos, e, consequentemente,
a garantia de políticas públicas, sobretudo para as classes médias baixas, né? Que são aquelas que têm mais dificuldade de chegar ao acesso à educação, acesso à saúde, ao tratamento médico, à escolarização, a um melhor preparo e formação, né, para ocupar os cargos, né, o mercado de trabalho. Tudo isso vai impactar em melhoria de vida, de salário e, consequentemente, na redução da desigualdade social. Um Estado mínimo não se preocupa com isso. O Estado liberal, ele quer que cada um viva por si, né? Forte intervenção, né? Nula intervenção do Estado e forte incorreção da moeda, né? Da política econômica patrocinada aí pela classe liberal, pelo capital privado. A liberdade de reunião, religião, imprensa, então tudo livre, sem intervenção do Estado. Os direitos individuais, eles não são coletivos, garante que cada um possa ir por si só, né? E Deus por todos, né? Vamos assim dizer. A instituição da igualdade de todos os cidadãos diante da lei em um Estado de direito, o que normalmente a gente não percebe que isso poderia se concretizar, já que nós tínhamos sociedades totalmente díspares, né, gente? A disparidade era muito grande, né? E como é que nós poderíamos garantir que a lei seria igual para todos, acesso igual para todos, sendo que um tinha tanto e os outros não? O Estado não poderia intervir, o Estado não poderia garantir educação, saúde, moradia, transporte, segurança, emprego. Então, a disparidade não tenderia a diminuir, né, gente? Então, é um tanto quanto contraditório essa proposta de dizer que a instituição da igualdade para que todos sejam iguais, porque efetivamente na prática a gente sabe que no modelo liberal capitalista igualdade tem a ver muito com quem detém poder econômico, né? Quem detém poder econômico faz, manda fazer, compra aquilo que é necessário, investe, influencia a mídia, elege políticos patrocinados também com esse capital, e aqueles que não têm à disposição do poder econômico, infelizmente, vão ficar à míngua à margem social, né? O sistema, então, baseado, né, na meritocracia, mérito de quem conseguiu, né? O grau de poder e de sucesso de cada indivíduo está ligado ao seu trabalho, ao mérito individual, né? Mesmo que as contradições econômicas existam, entende, gente? O que eu quero que vocês tenham é o senso crítico diante dessas afirmações, né? Como é que eu posso dizer igualdade de direitos numa sociedade totalmente desigual economicamente? Uma sociedade vinda do regime feudal, uma sociedade em que poucos lá no topo sempre tiveram privilégios econômicos e a grande maioria estava à mercê. A grande maioria estava na condição de desigualdade, não estudava, não tinha escolaridade. Como dizer que a lei por si só atribuiria igualdade a essas classes, a esses grupos ou a esses tratos sociais? E como que eu poderia ainda dizer que é mérito, que tudo se explicaria na teoria da meritocracia, coisa que até hoje, em pleno século XXI, eu tenho severas críticas, né? Como é que você explica tudo na teoria da meritocracia, onde alguns podem tanto e a grande maioria não pode? Onde alguns podem ter plano de saúde privado, estudam em escolas privadas, não pararam suas aulas durante a pandemia, porque nós estamos tendo aulas remotas, e uma grande maioria esmagadora totalmente à mercê. E uma grande maioria de pessoas que estão dependendo aí até de Wi-Fi, de açougue, de padaria, numa praça pública para que possam ter um mínimo de aula durante a semana dos alunos que compõem a rede pública de ensino, né? Isso está todo noticiado, a gente lê, a gente acompanha, você vê os depoimentos e os relatos de professores da rede pública, de alunos da rede pública. Então não tem nenhuma coisa aqui que eu estou inventando ou exagerando. Está tudo noticiado amplamente, tem várias discussões, inclusive com debates políticos em Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Estado. A própria Câmara já foi levada a debater isso quando tiveram aí que aprovar o Fundeb, já que o governo era contra a aprovação do Fundeb, o que impactaria ainda mais negativamente na educação pública, né? Então, todas essas questões aqui no Brasil, gente, são muito parecidas com o cenário do liberalismo
e do neoliberalismo, até porque até hoje nós temos em vigor uma política neoliberal, tá? Então, o sistema baseado na meritocracia vai dizer que aquele que venceu é mérito dele, o que chegou é mérito dele, o que não conseguiu é porque é um incompetente, é porque é um limitado, é porque não se esforçou, é porque não quis, é porque não fez por merecer, e simplesmente assim você vai desculpando o abismo, né, o apartheid social que vai aumentando, tá certo? Então isso é preciso ter bastante senso crítico, sensibilidade humana e amor no coração para que a gente entenda esse reflexo no cenário social, tá? A propriedade privada é um direito fundamental, isso sempre foi, né, gente? Diante do iluminismo, a propriedade privada em todos os contratos, Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire, todos eles garantiam a propriedade privada como princípio e como referência, tá? E o livre mercado, né, uma escolha baseada ali na lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda, o que por si só os liberais acreditavam que isso ia ampliar a concorrência, ia baixar os preços, ia garantir acesso às mercadorias, a oferta ia aumentar, ia melhorar a condição e o preço ia cair, o que na prática nunca aconteceu plenamente, mesmo porque ao invés do preço cair, eles preferiram formar cartéis, né? Em que os grandes combinavam o preço e impunham os mesmos preços. E aí a gente procura os produtos do mercado, até nos postos de gasolina, né? Então os preços todos iguais, portanto, e muitas das vezes a gente vê a formação de cartéis que se opõem exatamente a essa lei da oferta e da procura, tá? O liberalismo econômico, está aí então o Adam Smith, né, aqui do lado, ele é quem desenvolveu essa teoria do liberalismo econômico, prega então uma menor intervenção do Estado, tal qual eu estava aqui explicando para vocês o liberalismo, né? Esse modelo surgiu no século XVIII como alternativa ao sistema mercantilista, que era aquele adotado no antigo regime, né? Que daqui a pouquinho eu vou explicar. O Adam Smith então ficou conhecido como o mais importante teórico, né, do liberalismo econômico. A obra dele é estudada hoje nos cursos superiores, nos cursos de administração, de economia, ciências contábeis. Inclusive, eu sou professor universitário nesses cursos e eu estudo essas teorias com os meus alunos, né? Segundo o autor, então, o Estado não deve intervir na economia, uma vez que, para garantir a sua eficiência, é o mercado quem deve controlá-lo. Só que, infelizmente, o mercado acaba se mostrando desigual, porque aqueles que acumulam riqueza vão sempre ter privilégios em detrimento dos que não têm riqueza, dos que não têm bom salário, dos que não estudaram, dos que não tiveram investimento, dos que não tiveram o apoio do Estado, tá? Os típicos, então, de sociedades capitalistas, né, principalmente antes da chamada crise de 29, que foi aquela que abateu os Estados Unidos e que nós vamos estudar numa próxima aula, o liberalismo econômico, então, pretende garantir a defesa da propriedade privada, o livre mercado, a livre manipulação das taxas de câmbio, de valores de moeda, né, gente? A livre concorrência, a ação individual. Então, o Estado não vai intervir em nada, ele não pode intervir em nada no modelo liberal, né? Ele não põe preço, ele não taxa, ele não controla, ele não vai fazer uma política de mercado no que diz respeito à energia, no que diz respeito a telecomunicações, no que diz respeito à produção de petróleo. Então ele deixa, o Estado fica totalmente ausente. Quem vai fazer e gerir tudo isso é o capital privado, é a iniciativa privada, tá? É esse o pensamento do Adam Smith e é esse o pensamento dos que defendem o modelo liberal, tá? Para Adam Smith, então, a economia deveria ser assunto, né, dos indivíduos e dos interesses privados, enquanto o Estado caberia garantir a ordem, a segurança, a defesa nacional, a soberania, o acesso aos bens públicos, né, como educação, saúde e tal. Beleza. Em tese, até poderia dar certo se efetivamente aqueles que tiveram e que detêm o poder econômico pudessem, de fato, gerir economicamente a sociedade para que o Estado pudesse investir nos bens, nos direitos sociais, tá? Isso também não aconteceu plenamente e até hoje nós sabemos que ainda não acontece em muitos estados, tá? O antigo regime então tá aí, a fotinha bem bonita, simbolizando aí o feudalismo, né? O antigo regime é a denominação que a gente dá na França, né? Anterior à Revolução Francesa, durante esse antigo regime, nós tínhamos lá
a divisão entre clero, nobreza e burguesia. Os degraus, então, né, dessa pirâmide nós temos ali, logo ali na frente eu vou explicar, primeiro, segundo e terceiro estado. Rever, na verdade, né, porque nós já vimos isso em sociologia. Os degraus mais altos estavam, então, o rei, né, a monarquia, e propriamente o clero, né? Exatamente a conjugação da monarquia com a igreja é que nós vamos ter essa teoria do direito, né, divino, do Estado divino, daquele que governa a partir das égides de Deus, né, vamos assim dizer. Então, o termo foi aplicado depois da Revolução Francesa para diferenciar os dois tipos de governo, né? Quais são as características, então, do antigo regime? No termos de política, política no antigo regime se caracterizava pelo absolutismo. O rei era absoluto, ele fazia tudo, executivo, judiciário, legislativo, ele decidia quem vivia, quem morria, ele impunha imposto, ele cobrava, ele mandava matar, ele soltava, então todo o poder concentrado nas mãos do rei. Esse é o modelo absolutista, né? Consistia então nessa concentração da autoridade política na mão do rei. O último rei a governar a França dentro desse modelo do antigo regime foi o Luís XVI. Ele governou de 1754 a 1793, a chamada dinastia Bourbon, né? E morreu na guilhotina exatamente por conta dos seus exageros, né? Economicamente, como é que funcionava então o antigo regime? A partir do mercantilismo, um conjunto então de normas econômicas onde o Estado organizava e intervinha a economia, né? Segundo essas ideias do mercantilismo, a riqueza era controlada, os impostos, as taxas, as questões comerciais, as alíquotas, né? Era quando se pagava as porcentagens, a coroa, né? Havia então ali um monopólio e a acumulação, né, de metais e na regulação dessa economia pelo Estado, tá bom? Esse modelo foi duramente rechaçado pelo iluminismo, que pregou o liberalismo, né? Contrário então ao mercantilismo. E a sociedade se organizava no antigo regime, como eu disse, clero, nobreza e burguesia. A burguesia era dividida em três, né? A alta, média e a baixa burguesia, né? Na sua parte, então, o rei governava com a teoria do direito divino, a partir da iluminação de Deus, pela inspiração e pelo suporte dado pela Igreja Católica, né? Apoiado aí fortemente pela Igreja Católica, tanto na sua persuasão de convencer as pessoas, quanto no exército que protegia. Certo, gente? Tá aí então a pirâmidezinha que eu me referi a vocês agora há pouco, né? Como é que era a organização então social no antigo regime? Olha, lá no topo estava o clero, que era o primeiro estado, o segundo estado era o rei, a nobreza, eram as classes privilegiadas, era quem tinha maioria e, portanto, era quem votava. Os políticos eleitos para a Assembleia eram sempre eleitos por esses dois primeiros estados, né? E o terceiro estado estava lá, a burguesia. Aqui se restringe a dizer que era o povo, mas na verdade era a classe comerciante, eram a burguesia mercante, era o povo assalariado, servos e o povão, né? Aqueles que trabalhavam de modo braçal, tá? O primeiro e segundo estado cobravam impostos, não produziam e podiam votar. O terceiro estado, nós já vimos isso em sociologia, pagava imposto, era quem produzia e não conseguia eleger membros para a Assembleia, portanto não tinha representatividade. O ciclo era vicioso no antigo regime, né, gente? A condição e imposição de dura, pesada para os ombros do terceiro estado era dura. Até que a burguesia, a alta burguesia, então, convenceu a média e a baixa burguesia a fazerem a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa surgiu exatamente do quê? Da forca, né? Do sofrimento imposto pelo primeiro e segundo estado ao povo, né? O povo, juntamente com a burguesia, então quer dizer que direita, burguesia e esquerda, povão, se uniram, girondinos e jacobinos, para destituir o poder. E foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. Agiram, entraram, armaram, lutaram contra o poder, lutaram contra o primeiro estado, segundo estado, tomaram a Bastilha, conquistaram o poder, a burguesia, a alta burguesia implementou então uma monarquia constitucionalista e, consequentemente, deu uma banana literalmente para o povo, né, gente? E ela seguiu então sozinha, implantando o liberalismo, implantando
as políticas privaticionistas que garantiam privilégios à igreja, à burguesia, né, me desculpem, e que continuou então a ampliar essa desigualdade social. O povo lutou, o povo se uniu, o povo juntou com os girondinos, que eram de direita, e depois foram traídos e acabaram então agora segurados pela coleira, só que agora a burguesia, a alta burguesia, é quem segurava a coleira, né? E continuaram eles então à margem, continuaram explorados, continuaram gritando e protestando por direitos, que levou ainda muito tempo para que a Europa pudesse atender a essa grande camada populacional. E a gente vê que em outros países, entre eles o próprio Brasil, esse povo ainda não foi incluído, né? Esse povo ainda está sofrendo com as duras penas de políticos e de congressos que aprovam leis em grande maioria garantindo benefícios às elites e tirando direitos e garantias das classes médias baixas. Tá? A Revolução Francesa, então, foi o antigo regime, ela acabou através da tomada da Bastilha. Eu não preciso repetir novamente, né? Eu só me empolguei ali na pirâmide e esqueci de passar o slide, mas isso já está explicado, né? Olha, no contexto ideológico, lá no finalzinho do slide aqui, ó, as ideias iluministas, então, defendiam uma nova ordem, a teoria do direito divino deixou de ser aceita e aí entrou em voga, então, o liberalismo político. E para a gente encerrar, tá aí o contrato do John Locke. O John Locke foi aquele que realizou o primeiro contrato dentro do iluminismo, já na modernidade. O Thomas Hobbes realizou o contrato ainda no antigo regime, no Renascimento. O estado de natureza, né, para o John Locke, era lá, tá aqui bem claro no slide, gente, acompanha aí comigo, ó. Estágio pré-social, né, pré-político. No estado de natureza ele dizia que todo mundo era semelhante. E era exatamente pela semelhança que havia desigualdade, porque um acabava aproveitando do outro, né? Outra questão do estado de natureza, olha, relativamente pacífico, né? Mas não livre de inconvenientes. Exatamente o de um se aproveitar mais do que o outro do poder. A existência da propriedade privada, que é sempre um mecanismo importante no iluminismo, e um direito natural de todo mundo, segundo John Locke, a propriedade era um direito natural dado pelo esforço, né, e concedido por Deus. O contrato social dele vai dizer o quê? Realiza a passagem do estado de natureza para a sociedade civil, estabelece então um contrato social. O contrato social dele vai prever que a Assembleia é o mais importante dos poderes, né? A Assembleia é que vai nomear aí o chefe do Executivo e do Judiciário, né? Então, o poder legislativo é o mais importante dentro do contrato do John Locke, olha. Tal função, então, a consolidação e conservação dos direitos já existentes no estado de natureza, superando esses inconvenientes de um acabar usando, aproveitando dessa igualdade para se dar bem, aproveitando para passar alguém para trás. Segundo John Locke, o contrato poderia regular isso, resolver essas questões, aparar essas arestas para um que não ficar se locupletando daquilo que era do outro, tá? O pacto, então, de consentimento entre o povo, né, entre o soberano, encontra o soberano, que seria o monarca, também se encontraria submisso a esse contrato instituído pela Assembleia, tá? E o direito de resistência? Bom, o direito de resistência no contrato dele é previsto, as pessoas poderiam voltar atrás, elas poderiam protestar, né? Caso o governante deixasse de cumprir, olha, com as suas obrigações, tornando-se um governo rebelde, né? Tirânico, abusivo, né? O povo teria então o direito de rever o contrato e reverter o contrato numa nova formulação capaz de atender à sua demanda e às suas necessidades, tá bom, gente? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo. Na nossa próxima aula nós vamos falar, vamos tratar da continuidade desse tema, falando aí mais um pouquinho do Adam Smith e de outras teorias que foram combinar, então, na questão do liberalismo como um todo, tá bom? Chegando no iluminismo e, consequentemente, depois nós vamos falar das questões ligadas
a mudança, né, da estratégia política e, consequentemente, pós Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ter uma mudança nesse pensamento de liberalismo político, né? E aí nós vamos ter regimes autoritários que vão surgir, fascistas, né? E nazistas, por conta da queda do liberalismo na Revolução de 1929, tá bom? Eu espero vocês então na nossa próxima aula. Um grande abraço, tudo de bom.